E bom, o Jinchu, ele menciona que a guilda Hajin tinha motivos pessoais para querer contratar esses possíveis locais. E na solicitação ele pedia apenas que a associação confiasse nele para terminar o trabalho em uma semana. E o Google He, ele acredita que por se tratar do Sung-Hu, isso não parecia um grande desafio. E de repente, o celular de Jinchu começa a tocar. E o Google He se prepara para sair da sala, pois ele precisava partir para uma reunião e autoriza o seu inspetor a atender a ligação. E do outro lado da linha, um dos seus trabalhadores afirma que um relatório importante acabou de chegar e que ele precisava ver imediatamente. E ele menciona a escola onde surgiu aqueles orcs e informa que um novo portal surgiu no mesmo local. E isso deixa o Jinchu surpreso e ele pergunta se havia mais informações sobre isso. E o trabalhador menciona que além desse fato estranho, o caçador Sung-Hu havia acabado de entrar nesse portal. Então, a cena finalmente muda para o templo de Cartenum, onde várias chamas azuis iluminam aquele templo sombrio. E de repente, aquela estátua que estava segurando os mandamentos no primeiro episódio começa a se mover. Então, ela começa a mexer suas asas e assim faz muito vento ao redor. E sua presença era extremamente intimidadora, mas não para o Sung-Hu. Ele continuou firme no local, na frente da estátua. E nesse momento, aqueles mandamentos que essa estátua segurava no templo de Cartenum começaram a se quebrar e assim a criatura finalmente fala alguma coisa. Você finalmente chegou até aqui. Sung-Hu fica surpreso pela criatura quebrar os mandamentos e pelo que parecia, e ele pergunta isso para a estátua, aqueles mandamentos então não teriam nenhum significado? A criatura então responde que sim. Esses mandamentos tinham significado, mas nesse momento atual, isso não importava mais. Sung-Hu, na frente da estátua então, pergunta se foi ele que trouxe ele até ali, e a estátua confirma que sim. Então, ele olha para a criatura e pergunta se aquele ser era um monstro. Mas a estátua então fala que essa pergunta que o Sung-Hu estava fazendo era a pergunta errada. Ao invés de perguntar o que a criatura seria, ele deveria estar se perguntando o que o Sung-Hu é, o que ele é. Ele então menciona que esse seria o seu último teste. A criatura então bate palmas e no mesmo instante, aqueles cavaleiros de estátuas começam a se mover. E mano, nesse momento começa a bater mal nostalgia do primeiro episódio e, véi, é da hora demais, cê é louco. A estátua então menciona que se o Sung-Hu conseguisse permanecer de pé até o final desse teste, todas as respostas que ele queria seriam reveladas. E assim que ele fala isso, as estátuas guerreiras começam a avançar na direção do Sung-Hu. E Sung-Hu já se prepara e ativa o seu domínio das sombras, assim para colocar as suas sombras para a batalha também. Mas, no entanto, acontece um problema. A criatura que controlava o sistema, que deu pro Sung-Hu, simplesmente estala os dedos e cancela o poder de sombras do Sung-Hu. E assim o Sung-Hu recebe uma notificação do sistema falando que todas as habilidades de extração de sombra estavam canceladas até o final desse teste. E a notificação também informa que o Sung-Hu não pode usar poções de cura e nem itens consumíveis. Então todos os efeitos de recuperação e também de bônus haviam sido cancelados. E além disso, ele estava preso naquele templo até que a prova fosse totalmente concluída. E ele fica rodeado pelas estátuas e começa a entender a estratégia do seu adversário. O plano era tirar todas as vantagens do Sung-Hu e fazê-lo lutar com a sua própria força e poder. E de repente, uma das estátuas avança com uma lâmina de pedra. Assim, Sung-Hu se esquivou no último instante e com um movimento rápido, ele já agarra a lâmina, quebrando ela com seu próprio cotovelo. Em seguida, ele pegou aquele pedaço de pedra destruído e arremessou na estátua na cabeça dela, perfurando assim a sua cabeça. No entanto, isso não foi o suficiente para derrotar aquela estátua. E quando a estátua estava prestes a remover aquele fragmento de pedra cravado na cabeça dela, Sung saltou na direção dela e deu uma bica na cabeça dela, assim derrotando aquela estátua. E outra estátua, vendo isso, não perdeu tempo e já partiu com o machado de pedra em outro ataque. E ainda no ar, o Sung-Hu invocou as suas adagas e com um único corte partiu aquele machado no meio. E aproveitando a abertura da estátua, ele girou no ar e cravou as suas duas adagas na cabeça dessa estátua. E nesse momento ele já tinha derrotado duas estátuas. Então de repente, um arqueiro de pedra disparou uma flecha na direção dele, e numa velocidade absurda o Sung-Hu cortou essa flecha ao meio, ainda no ar, e antes que essa flecha caísse no chão, ele a chutou de volta na direção desse arqueiro. E a flecha voltou com tanta força que quando atingiu a cabeça da estátua arqueira, estourou a cabeça dela. Então, em pouquíssimos segundos de combate, 3 estátuas tinham sido destruídas. E Sung-Hu começa a sentir um sentimento que ele nunca tinha sentido antes.
E enquanto continua lutando, pensou consigo mesmo que toda a sua vida ele viveu até agora apenas para aquele momento, como se ele estivesse esperando por isso a vida toda. E bom, a criatura que controlava aquelas estátuas estava observando tudo de cima. Ela dá um sorriso e menciona que mesmo Sun Jiwoo sendo apenas um mero humano, ele tinha conseguido chegar até ali, e que tinha que reconhecer que o Sun Jiwoo realmente evoluiu muito. E Sun Jiwoo continuava derrotando uma a uma as estátuas sem parar. E agora naquele momento ele podia ver e acompanhar os movimentos daquelas estátuas que antes pareciam teletransportar. E graças a isso ele estava conseguindo antecipar cada ataque das estátuas. Então vemos novamente a estátua dos mandamentos sorrindo e repetindo, falando que o Sun Jiwoo realmente evoluiu muito. Mas ainda não chegamos no fim do teste. E de repente o templo inteiro começou a tremer. E nesse momento o Sun Jiwoo começou a sentir medo, já que ele sabia o que estava por vir. E ao olhar para trás, ele percebeu uma estátua pisando no chão e quebrando tudo ao redor. E essa não era ninguém menos que a estátua Deus. Então, enquanto ele estava lutando contra aqueles cavaleiros de pedra, essa estátua apareceu. Então, a estátua simplesmente dá um sorriso sinistro e a criatura misteriosa que controlava ela fala que era hora agora de louvar a Deus. Nesse momento, aquela estátua revela parcialmente o seu rosto e o Sun Jiwoo nota uma pedra brilhante no meio da sua testa. Então agora, além do Sun Jiwoo enfrentar todas aquelas estátuas que ele ainda não derrotou, ele ainda vai enfrentar aquela estátua a Deus. Então somos levados para a Associação de Caçadores da Coreia, onde o presidente Goguryeo estava em uma reunião com os caçadores japoneses. E bom, só lembrando que o líder da guilda daqueles caçadores é também o presidente da Associação de Caçadores do Japão, o Matsumoto. Ele entrega o documento e fala que aquela era a posse daquela pedra mágica encontrada na ilha Jeju. Isso deixa o Goguryeo meio surpreso com aquela proposta inesperada, e Matsumoto então esclarece o seu verdadeiro objetivo. Ele queria algo em troca: contratar o caçador Sun Jiwoo. Nesse momento, o Goguryeo dá um sorriso e diz que, infelizmente, o Sun Jiwoo não fazia parte da associação de caçadores para contratá-lo diretamente com o Goguryeo. Mas o Matsumoto, ele já sabia disso. No entanto, ele também sabia que sem a ajuda da associação, ele não conseguiria entrar em contato com o caçador Sun Jiwoo. E ele não estava pedindo que o Goguryeo resolvesse isso diretamente, mas sim uma oportunidade de negociar. E isso deixa o Goguryeo ainda mais surpreso, já que o Japão estava tão desesperado ao ponto de abrir mão de uma pedra valiosa ao ponto de ter a chance de contratar o Sun Jiwoo. E o Matsumoto então explica que, tirando o caçador Goto Ryuji, que faleceu na ilha Jeju, não havia outro caçador que seria capaz de segurar aquele portal pelo preço que o Sun Jiwoo oferecia. Então a troca tecnicamente não parecia um mau negócio. Nesse momento, o Goguryeo olha para o Matsumoto e pede para que eles possam conversar sozinhos, sem a presença dos tradutores. E bom, nessa hora o japonês fica surpreso ao perceber que o Goguryeo sabia falar japonês fluentemente. O Goguryeo então começa a explicar que seu pai trabalhou no Japão por um tempo quando ele ainda era criança. Então, ele dá um aviso de forma séria para o Matsumoto. Se ele estiver planejando algo contra a Coreia novamente, era melhor ele parar agora. O presidente japonês se finge de confuso e pergunta do que ele estava falando. Goguryeo então explica que ele ouviu rumores que o Matsumoto se tornou inimigo da guilda Drawsworld. O japonês então fica furioso com a acusação, mas o Goguryeo continua. Ele fala que ele descobriu que a guilda Drawsworld parou de ganhar auxílio da associação em questão financeira e passou a começar a ganhar de uma forma privada. Isso por si só já seria suspeito. E antes o Matsumoto conseguia reunir vários caçadores de Rank S com a solicitação do Goto Ryuji. Mas agora que a guilda entrou em colapso, isso se tornou extremamente mais difícil. Que o presidente provavelmente estava disputando influência em questão com as outras guildas, e seu controle sobre o poder e o movimento do país estava enfraquecendo, e que se ele não conseguisse lidar com o próximo portal Rank S, toda a responsabilidade cairia nos seus pés, e isso seria o seu próprio fim. Matsumoto então parece ter uma reação de choque com as palavras do Goguryeo. O presidente da Coreia então coloca um objeto na mesa que deixa ainda mais chocado o presidente do Japão. E isso não era nada menos do que a caixa preta de comunicação usada na ilha Jeju, e o grupo de Goto que usava esses comunicadores. E nesse momento os olhos do Goguryeo se ativam em questão de fúria enquanto sua aura fica ainda mais forte. Então ele pergunta para o Matsumoto se ele realmente achava que ele não sabia de tudo isso. O Goguryeo então fala não importa o que ele queira fazer com aquela pedra mágica, já que se essas informações fossem reveladas, ele nunca conseguiria fazer nada mais pelo seu país. E com isso o Matsumoto não consegue esconder seu medo. Mas então, o Goguryeo sem hesitar destrói essa caixa preta.
e a força foi tanta que a mesa onde eles estavam também se quebra. E só lembrando que além de presidente da associação, ele também era um caçador de rank S. E bom, com essa reação Matsumoto fica em choque e o Gugore apenas diz que não é cruel ao ponto de prejudicar um país inteiro por conta da ambição de apenas um homem, e que ele deveria ser grato ao caçador Sun Ji-Woo. E enquanto isso, dentro do covil duplo, Sun Ji-Woo seguia sua batalha contra aquelas estátuas de pedra, lembrando agora que tá cheio de estátua o negócio. E com suas adagas ele continua atacando aquelas estátuas secundárias, porém, por mais que ele destruísse as estátuas ainda continuavam avançando na direção dele. E ele começa a perceber que essas estátuas simplesmente não morrem. Mas então, ao olhar para trás, ele percebe algo de longe. A estátua gigante Deus concentra um grande poder mágico nos seus olhos, e era tarde demais para desviar. E Sun Ji-Woo, sem outra opção, ele já guarda suas adagas e se prepara para usar outra habilidade. E a sua habilidade era o toque do dominador. Utilizando esse poder, ele controla aquelas estátuas de pedra para criar uma barreira protetora do ataque de laser. Assim, o ataque mágico da estátua Deus é disparado, mas graças a esse plano Sun Ji-Woo consegue se defender. Nesse momento a sua habilidade evolui para sua forma final. E agora esse poder se chamava Autoridade do Monarca. E bom, esse poder da estátua Deus era tão forte que era capaz de derreter as outras estátuas com extrema facilidade. Isso deu uma chance para o Sun Ji-Woo desviar num pequeno espaço no último segundo, mas mesmo assim ele foi atingido de raspão. Em seus pensamentos ele percebe que aquele ataque foi por pouco, e que se tivesse acertado ele em cheio, ele provavelmente estaria com sérios problemas. Nesse momento a estátua sorri novamente de forma assustadora, e o Sun Ji-Woo sabe que ele precisava acabar com isso de forma rápida. Então ele já ativa sua habilidade arrancada, mirando diretamente na cabeça da estátua. Vendo isso, a criatura ergue o pé e tenta esmagá-lo com um pisão. O impacto destrói completamente o solo, mas o Sun Ji-Woo já não estava mais ali. Em um piscar de olhos ele perfura o pé da estátua e começa a escalar seu corpo rapidamente. E bom, a estátua não fica parada, ela já se prepara para atacar outro laser na direção do Sun Ji-Woo. E nesse momento o Sun Ji-Woo percebeu que ele teria que agir rápido para não ser atingido naquela curta distância. Então uma ideia passa pela sua cabeça. Isso seria ativar a sua habilidade de toque do dominador para puxar o ombro da estátua em sua direção, assim desviando do ataque. E sem hesitar, ele vai fundo, ele usa o toque do dominador e alcança o ombro do monstro, evitando o laser em sua direção. E até ele mesmo se impressiona disso ter dado certo, e ele realmente reflete que a autoridade do monarca é muito mais forte que o toque do dominador. E assim, ele para no lado do rosto da estátua. E sem perder tempo, ele já ativa sua habilidade de corte vital para cortar o rosto da estátua. Mas para sua surpresa, a criatura só tinha sofrido alguns arranhões. Isso deixa o Sun Ji-Woo surpreso, já que a adaga do demônio, que pode cortar qualquer coisa, mal fez um arranhão na estátua Deus. Em sua cabeça ele reflete que se cortar não funciona, então ele simplesmente vai esmagar essa coisa. Então ele salta e mira em uma rachadura específica, ele se segura então no rosto da estátua e concentra toda a sua mana no seu braço. E com toda a força que ele atingiu, alcançando o nível 103, ele desfere um soco na estátua enquanto ele gritava. E bom, a força foi tanta que fez a estátua ser empurrada para trás. E o impacto desse soco foi tão forte que ela começa a tombar para o lado e o seu rosto começa a se desfigurar. Enquanto a estátua estava caindo, ele canaliza toda essa energia em um último golpe. Assim, enquanto ela cai, ele dá outro soco e uma explosão de energia acontece na cabeça da estátua. E nesse momento, a criatura gigantesca finalmente cai no chão e é derrotada. E quando o Sun Ji-Woo cai no chão, as outras estátuas já avançam em direção a ele, mas ele apenas ativa sua habilidade de autoridade do monarca e lança todas as estátuas no chão. E caminhando sobre essas estátuas derrubadas, ele pensa consigo mesmo que a batalha estava vencida. E ele também acreditava que ficou ainda mais forte depois desse combate. De repente, aquela criatura misteriosa se aproxima batendo palmas. E a estátua dos mandamentos fala que isso tudo foi muito impressionante. Sun Ji-Woo então olha para a estátua e fala para ela cumprir sua parte e revelar a verdade de tudo. Mas, para surpresa do Sun Ji-Woo, a criatura fala que o teste ainda não acabou, já que a estátua ainda estava bem na sua frente. Não estava? E que na verdade aquela estátua seria o seu teste final. E na mesma hora o sistema já dispara um alerta. Não era nada menos que uma quest de emergência onde ele deveria derrotar o inimigo em apenas 10 minutos ou seu coração iria parar. E Sun Ji-Woo pergunta novamente quem aquele ser era. A estátua apenas sorri e fala novamente que essa pergunta era idiota. Mas já que ele insiste, ele responderia. Então ele finalmente revela que ele seria o arquiteto e espera que essa resposta tenha agradado o Sun Ji-Woo. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse episódio? Mano, Sun Ji-Woo finalmente voltou onde tudo começou e já vimos que ele desceu o cacete em todo mundo mesmo, sem dó, tá ligado? Até na estátua Deus.
Mas qual é o nível de força desse arquiteto? Bom, eu já te garanto que é muito forte, e provavelmente o Sun Jiwoo não enfrentou nenhum inimigo tão forte até agora como contra o arquiteto. Na escola da Jaina, um portal gigante se abre. E esse local era o covil duplo onde o Sun Jiwoo está e onde começou tudo. E os agentes da associação estavam reunidos ali quando, de repente, aparece o Jinchoo, o inspetor-chefe do departamento. E ele estava vestindo a sua armadura de batalha pronto para entrar naquele portal. Mas ele não estava sozinho. Ele trouxe consigo 7 caçadores de elite da associação. Bom, todos eles estavam ali apenas como suporte, já que o Jinchoo sabia que no fim das contas, eles não conseguiriam ajudar tanto assim o Sun Jiwoo. E eles que estavam lá, eles estavam mais por precaução, caso algo saísse do controle. E quando o Jinchoo se aproxima do local, ele sente um calafrio nas espinhas e fica visivelmente abalado. E os outros caçadores perceberam a sua reação e perguntaram o que estava vendo. E suando frio, eles perguntam como ninguém estava sentindo aquilo que ele estava sentindo. Aquela sensação perturbadora, como se a própria morte estivesse prestes a cortar o seu pescoço. Ele então pergunta se há alguma guilda por perto se preparando para uma raid. E os caçadores confirmaram que a guilda dos Hunters estava prestes a agir. Jinchoo então pergunta sobre os 2 caçadores de rank S da guilda dos Hunters, que seria o Choi-Join e a Cha-Hee. Eles também estarão nessa raid, mas Jinchoo, sem perder tempo, ele aciona um pedido de emergência para a guilda dos Hunters ajudar nessa missão do covil duplo. E enquanto isso, no templo de Cartenon, o clima ficava ainda mais intenso. O arquiteto, uma criatura misteriosa e também muito assustadora, revela sua verdadeira forma, e as suas 6 asas agora se transformam em 6 braços de pedra, e com um sorriso estranho, ele parte para cima do Sun Jiwoo. E bom, o arquiteto é incrivelmente rápido e em um piscar de olhos já estava na frente do Sun Jiwoo e dá ele um soco triplo. E mesmo tentando se defender, o Sun Jiwoo é atingido com força total e arremessado contra a parede, causando uma enorme explosão. O impacto é tão forte que faz o Sun Jiwoo cuspir sangue, sentindo a dor espalhar pelo corpo, e ele percebe que antes mesmo dele conseguir se recuperar, o arquiteto já estava indo contra ele de novo, mas dessa vez ainda mais agressivo. Mas o Sun Jiwoo dessa vez conseguiu esquivar do primeiro golpe, mas o cara tem 6 braços, o outro soco quase o atinge, e a força do arquiteto é tão forte que o templo inteiro começa a desmoronar com esses ataques. E o arquiteto estava sorrindo com muita confiança, achando que já venceu, mas de repente algo surpreende ele. O Sun Jiwoo ainda estava de pé depois de todos esses ataques. E por mais que ele estivesse ferido, ele ainda conseguia segurar os ataques do arquiteto. E nesse momento a gente já vê também os seus olhos brilharem com determinação, e isso deixa o arquiteto um pouco intrigado. Ele comenta que aquilo era muito interessante, já que o Sun Jiwoo estava superando as suas expectativas. Sun Jiwoo não fala nada e apenas responde com as suas ações, desviando dos socos do arquiteto. Em um momento perfeito, revida diretamente com um soco na cara do arquiteto. Isso faz o arquiteto voar para trás, e novamente o arquiteto fica surpreso porque ele nunca achou que lutar contra um humano seria tão divertido quanto está sendo. Ele também comenta que nunca imaginou que um humano pudesse ser um oponente digno. E o golpe do Sun Jiwoo quebrou parte da máscara do arquiteto, revelando uma face oculta dele. Assim, o arquiteto já se prepara para continuar o combate, enquanto o Sun Jiwoo percebe uma coisa. O arquiteto só chamou ele após ele atingir o nível 101. E eles perguntam se realmente achava que ataques como aqueles seriam suficiente para derrotá-lo, né? Mas o Sun Jiwoo estava começando a ficar de saco cheio e queria respostas. Ele pergunta por que ele criou o sistema e por que ele foi escolhido como jogador. Ele também pergunta o que estava acontecendo com o mundo, e um dos seus olhos estava coberto de sangue, e ele continua encarando o arquiteto enquanto pergunta tudo isso. Bom, o arquiteto não responde nada e apenas sorri, avançando contra ele novamente. E nesse momento o Sun Jiwoo se prepara, e ele sabe no fundo que ataques corpo a corpo seriam inúteis contra o arquiteto, então ele tentaria algo um pouco diferente. Ele ativa a autoridade do monarca, mas nesse momento o arquiteto também ativa a autoridade do monarca. Assim, os 2 poderes invisíveis colidem no ar, criando uma onda de impacto que os empurra para trás. E isso deixa o Sun Jiwoo um pouco assustado, já que o inimigo poderia usar as mesmas habilidades que ele. E Sun Jiwoo pensa consigo mesmo que ataques à distância também não funcionariam. E isso faz o questionar como ele poderia derrotar o arquiteto. O arquiteto então sorri e fala que não importa se ele derrotá-lo ou não, pois a resposta que ele tanto quer já estava planejada desde o começo em que ele começou a planejar tudo isso. Ele então também ativa a autoridade do monarca, igual o Sun Jiwoo,
E ele fez isso basicamente para começar a puxar as armas das estátuas destruídas para poder assim trazer machados, espadas e até arcos para todas as suas mãos. E o cara simplesmente preencheu os 8 braços com arma. Sun Jiwoo então saca suas 2 adagas do Rei Demônio e pergunta como ele conseguiu planejar tudo isso e como ele deu esse tipo de poder para ele. E o arquiteto fala uma coisa interessante, ele não escolheu Sun Jiwoo, ele apenas foi responsável por arquitetar todo o sistema de jogadores. Isso deixa o Sun Jiwoo mais confuso, mas focando no combate, ele pensa que ele não tem muito tempo e a única opção é atacar diretamente. O arquiteto então avança declarando que eles deveriam lutar até o tempo acabar. Ele então saltou para atacar o Sun Jiwoo, mas o Sun Jiwoo desviou no último segundo. Mas mesmo assim o cara tinha as 8 armas e continuou tentando atacar o Sun Jiwoo sem parar. Enquanto desviava do golpe, o Sun Jiwoo começou a perceber que seus sentidos estavam ficando cada vez mais aguçados e evoluindo. E ele começou a conseguir prever todos os ataques, espada, lança, martelo, aquele negócio estranho. Tudo ele conseguiu prever os ataques, e ele começou a desviar com muita facilidade sem sofrer nenhum dano. Isso começou a deixar o arquiteto um pouquinho confuso também, pois ele estava desviando e bloqueando seus ataques com sua própria força. E não só isso, ele também estava ficando cada vez mais rápido. Sun Jiwoo então aproveita uma brecha e ataca o arquiteto, arrancando um dos seus 8 braços. O arquiteto fica surpreso e menciona que mesmo aquele corpo sendo um corpo falso, é impressionante que ele tenha conseguido ferir o arquiteto, e que agora ele entendia porque o Sun Jiwoo foi escolhido. E Sun Jiwoo, ele estava furioso e seu olhar intimidador fez o arquiteto gritar como Sun Jiwoo ousava, pois ele era apenas um humano, e o tempo cada vez estava se esgotando, pois faltava apenas 3 minutos e 45 segundos, e de repente no meio da luta, algumas estátuas de cavaleiros começaram a se levantar novamente, e quem levanta também? A estátua Deus, que já havia sido derrotada. E sem hesitar, o Sun Jiwoo já ativou sua habilidade do Monarca e jogou a habilidade no chão, lançando todas as estátuas para longe. Ele então avança novamente, mas do nada ele é atingido por um soco da estátua Deus, mas ele desviou por muito pouco e já aproveitou a brecha para atacar diretamente o arquiteto. E as outras estátuas até tentaram impedi-lo, mas graças a esse ataque ele conseguiu cortar alguns outros braços do arquiteto. E de repente, Sun Jiwoo foi atingido pela espada do arquiteto e antes que pudesse reagir, recebeu um golpe de escudo. E a estátua que tinha atacado ele é a mesma estátua que no passado arrancou a sua perna quando ele ainda era o caçador mais fraco da Coreia. E essa lembrança fez a sua raiva explodir. Ele saltou e apenas com uma cotovelada ele destruiu diretamente essa estátua. Isso deixa o arquiteto novamente em choque e ele avança diretamente contra o arquiteto arrancando mais outros braços dele. E com esse ataque causou uma enorme explosão no templo de Cartenon. E com poucos mais de 2 minutos restantes, Sun Jiwoo finalmente vence. Ele encostou a sua adaga no pescoço do arquiteto e como ele não tinha por onde sair, ele admitiu que perdeu aquela batalha. Então, o teste acabou e Sun Jiwoo finalmente derrotou o sistema e aquele ser que o fez evoluir. Mas por algum motivo as perguntas ainda não tinham acabado. Por quê? E quem era o arquiteto de verdade? Qual era o seu verdadeiro objetivo? E por que raios o Sun Jiwoo tinha sido escolhido? Nesse momento o arquiteto aponta para o Sun Jiwoo e diz que a resposta estava dentro dele. E na mesma hora, uma mensagem do sistema apareceu. E as memórias dentro do Sun Jiwoo seriam liberadas se ele aceitasse. O arquiteto menciona que essa decisão teria que ser do Sun Jiwoo, e o Sun Jiwoo se pergunta que memórias seriam essas. O que será que ele descobriria? Bom, mesmo com dúvidas, o Sun Jiwoo resolveu aceitar o sistema e desbloquear as lembranças do monarca. E quando ele aceitou, uma luz intensa tomou conta do lugar, mas de repente tudo ficou escuro. E bom, o que aconteceu é que ele foi transportado para outro mundo. E bom, ele estava em um formato de observador, como se fosse um espírito assistindo alguma coisa que aconteceu no passado. Diante dele, um verdadeiro exército de monstros avançava para alguma direção. Ele começou a se perguntar que lugar seria aquele e por que tem tantos monstros ali. Mas nesse momento os monstros pararam de avançar e olharam para cima. Sun Jiwoo, percebendo isso, também olhou para cima e nesse momento ele fica surpreso, pois o céu escuro estava repleto de portais se abrindo, e o cenário era extremamente assustador. Elfos de gelo, goblins, orcs superiores, criaturas gigantescas, tudo. E se caso todos aqueles monstros atravessassem um portal ao mesmo tempo, a humanidade seria extinta, não tem como. Mas, e se eles não estivessem se preparando para lutar contra os humanos? Nesse momento, aqueles portais estavam começando a brilhar e algo dele estava vindo. E de repente, a quebra de dungeon aconteceu e vários seres parecidos com anjos surgiram dali, como se fossem seres angelicais. Isso deixa o Sun Jiwoo em choque, pois centenas de anjos estavam saindo daquele portal, e suas asas brilhavam intensamente, e eles vestiam armaduras prateadas e empunhavam lanças e espadas. Entre eles, uns seguravam a trombeta e ao tocá-la, um som ecoou por todo o campo de batalha. Com isso, a guerra finalmente começa.
Os monstros e os guerreiros que pareciam anjos entraram em confronto. Os sons das armas se batendo, dos gritos dos monstros e também desses anjos tomaram conta do campo de batalha. E não demorou muito tempo para o chão se tornar um rio de sangue. Os seres celestiais eram extremamente poderosos e muito superior. Quando parecia que os monstros finalmente seriam derrotados, os anjos simplesmente pararam de atacá-los. O exército de monstros havia sido dizimado e seus corpos cobriam todo o solo. Mas então, uma sombra surgiu do campo de batalha. Uma figura tão poderosa que ninguém conseguiria ficar sem perceber a sua presença. Então, ele ordenou apenas com uma voz uma coisa: ergam-se. Falou para os monstros se erguerem e isso deixou Sun Jiwoo sem reação. E todos os monstros que haviam morrido começaram a se erguer novamente, mas agora como soldados das sombras. Eles haviam renascido e o Sun Jiwoo começou a observar a figura que fez isso e pensou consigo mesmo que aquele ser realmente era o Monarca das Sombras. E é aqui que conhecemos o Monarca das Sombras original, montado em um cavalo sombrio muito louco, vestindo uma armadura cheia de sombras e controlando mortos como sombras agora ganhando novos poderes. Então basicamente a guerra não tinha ainda terminado, mas sim apenas começando. O Sun Jiwoo ficou impressionado com a quantidade de sombras que o Monarca das Sombras conseguia invocar, e ele percebe que a diferença de poder deles era imensa e ele nem sequer chega perto desse nível. E agora os monstros que agora são sombras renascidas avançaram contra aqueles guerreiros brancos, iniciando a verdadeira guerra. De um lado, os guerreiros prateados com suas lanças e espadas, e do outro, o exército das sombras, que se regenerava rapidamente sempre que era cortado. E com isso o campo de batalha realmente virou um verdadeiro caos. Os rugidos então ecoavam à distância e a terra tremia com o impacto desses golpes. E o que antes era um massacre unilateral, agora havia se tornado realmente uma guerra. E tudo isso por causa de um único ser. E esse ser não era ninguém menos que o Monarca das Sombras. Ele ergueu então uma espada negra e avançou, cortando vários inimigos com um único golpe. E montado em seu cavalo sombrio, ele se lançava contra aquele exército do seu lado, abatendo adversários com sua velocidade como se não fossem nada. E então, nesse momento, ele já ativa sua habilidade suprema, a autoridade do monarca. E nisso Sun Jiwoo estava observando tudo e não estava acreditando no que estava vendo. E assim, os guerreiros celestiais começaram a explodir um por um, e o poder destrutivo do monarca era absurdo. E onde ele passava, parecia que uma tempestade tinha varrido o campo de batalha. O exército das sombras então, com a sua regeneração e força praticamente ilimitada, também estava derrotando os inimigos. E com isso, a vitória era certa, até que algo inesperado aconteceu. Nesse momento, o Monarca das Sombras percebeu algo e sua atenção voltou para outro lugar. Enquanto isso, no mundo humano, um grupo de caçadores chegava ao local do covil duplo. E entre esses caçadores estava o Choi-Join, Yachahi e o Jin-Choo. Todos esses caçadores extremamente poderosos. E só de olhar o portão, eles perceberam que aquela magia não era normal. E nesse momento, o Choi-Join perguntou pro Jin-Choo se o Sun Jiwoo realmente estava ali dentro, e o Jin-Choo confirmou. E nesse momento a Chahi ficou um pouco preocupada, porque aquela energia que ela estava sentindo não era do Sun Jiwoo. Então, de quem seria essa energia enorme? E Choi-Join comenta que eles realmente vão confirmar aqueles rumores sobre o covil duplo de uma vez por todas. E nesse momento Jin-Choo lembra de uma conversa que teve com Sun Jiwoo um tempo atrás. Naquele dia ele revelou pro Jin-Choo que realmente o Jin-Choo estava certo, que não foi ele que fechou a dungeon naquele dia. E então, por que ele havia voltado? E era difícil acreditar que tudo isso era apenas uma coincidência. E de repente, as portas do covil se abrem e Choi-Join fica paralisado diante da cena e começa a se perguntar o que diabos tinha acontecido ali dentro. O local estava completamente destruído e várias estátuas gigantescas estavam espalhadas pelo chão. E a estátua Deus, que antes empunhava medo, já havia sido caída no chão no outro canto. Nesse momento, Jin-Choo, olhando ao redor, fica assustado e percebe que era verdade, que realmente havia as estátuas ali. E realmente tinha uma estátua Deus. Foi nesse momento então que uma voz ecoou pelo salão, se perguntando o que era isso, pois ele não tinha convidado nenhum humano para aquele local. E esse ser não era ninguém menos que o arquiteto que havia despertado novamente. E mesmo ferido, ele ainda tinha alguns braços e mano, o cara era extremamente forte, tá ligado? E ele estava disposto a acabar com todo mundo ali. E nesse momento, os caçadores da Guilda dos Hunters ficaram em choque e se perguntaram se realmente era um monstro que falava ali. E não só fala, como fala a língua dos humanos. O arquiteto apenas sorri e fala para eles todos fazerem silêncio,
Seu tom de voz realmente mostrava que ele estava ameaçando os caçadores. Ele ainda pergunta para os caçadores como eles ousavam interromper o descanso do rei. E isso deixa todos os outros caçadores confusos se perguntando quem seria esse rei e o que ele queria dizer com isso. E nesse momento eles perceberam o Sun Jiwoo em pé, mas por algum motivo ele estava completamente imóvel, mas mesmo assim a sua aura estava evidente. E seus olhos estavam brilhando, refletindo as memórias do passado que ele estava revivendo naquele momento. E os caçadores começaram a se perguntar por que o Sun Jiwoo estava parado ali, quando, de repente, um deles foi simplesmente cortado pelo arquiteto e em um instante, vários caçadores de rank A foram abatidos pelo arquiteto com apenas um golpe. Tia Ri então também fica assustada com isso, e até ela tinha dificuldade de acompanhar a velocidade do arquiteto. O arquiteto então limpa um pouco do sangue das suas mãos e murmura que aqueles caçadores seriam o primeiro sacrifício para o rei. E bom, o que ele queria dizer com sacrifício? Basicamente, o arquiteto estava disposto a matar todo mundo ali para sacrificar as almas dele para o Monarca da Sombra. Enquanto tudo isso acontecia, no passado a Guerra dos Monstros continuava com tudo. E aquele ser que tinha chegado ali foi capaz de chamar a atenção do Monarca das Sombras no meio de toda aquela guerra. E bom, o Monarca das Sombras original tinha acabado de derrotar todos aqueles seres brancos. E o Sun Jiwoo, observando tudo aquilo, percebia que aquilo parecia memórias reativadas dele. E de repente, dois portais gigantes se abriram diante do monarca, um azul e o outro vermelho. E do portal azul emergiu um exército gigante de demônios. E eles avançavam em formação. E na linha de frente, liderando as tropas, estava ninguém menos que o Baran. E Sun Jiwoo rapidamente reconheceu todos aqueles demônios que estavam marchando em direção ao Ashborn, e até percebeu que o clã Hadir estava lá, seria o clã da Ezreal. Já do Portal Vermelho, uma fera gigantesca surgiu, um lobo branco com os olhos vermelhos, e ao seu redor um exército de monstros ferozes o acompanhava. E esse não era ninguém menos que Rakan, o monarca das presas e das feras. Enquanto Rakan e Baran se aproximavam contra o monarca das sombras, ele continuava parado montado no seu cavalo. E com isso tudo, Sun Jiwoo estava tentando entender o que estava acontecendo. E no covil duplo, vários caçadores que tinham sido atingidos pelo arquiteto estavam sendo curados pelos curandeiros da Guilda dos Hunters. Chojo então dá uma ordem para que levem os feridos para a retaguarda, e nesse momento, algo problemático começa a acontecer. As estátuas, mesmo despedaçadas, começam a se reerguer novamente, e até a estátua de Deus estava se levantando. E nesse momento, novamente, o arquiteto mantém aquele seu sorriso macabro e menciona que suas criações continuariam a lutar até serem totalmente massacradas, mas que ele iria conceder a honra de eles permanecerem ali para ver o renascimento do verdadeiro rei, se é que algum deles sobrevivam até lá. E assim, a estátua Deus já se prepara para soltar um laser, lembrando que o laser dela, só o Sun Jiwoo até hoje, conseguiu desviar e acompanhar. Chojo então grita para todos desviarem porque se pegar já era, então a estátua lança o laser na direção dos caçadores. E com esse ataque ela destrói mais ainda a sala que já estava destruída. Chojo conseguiu desviar a tempo e já sem perder tempo ele lança um ataque de fogo na cabeça da estátua Deus. Ele grita então para que eles aproveitem essa brecha para destruir as outras estátuas. Assim, os outros caçadores como Jinchoo e a Tia Ri também entraram em ação destruindo vários outros soldados das estátuas. Jinchoo salta então para dar um soco com seu poder mágico em uma delas, mas o seu golpe não faz nem cócega na estátua. Isso deixa ele surpreso e ele percebe que aquelas estátuas são muito, mas muito mais resistentes do que elas pareciam em si. Mas antes que a estátua pudesse atacar o Jinchoo já vê uma explosão acontecendo do seu lado. Isso não era ninguém menos que a magia do Chojoin dando suporte para eles. Ele já alerta que a defesa dessas estátuas não era algo normal e para eles ficarem atentos. E mano, a situação ficava cada vez mais complicada. E até mesmo caçadores de alto nível estavam tendo dificuldades para lidar com aquelas estátuas. Nenhuma magia ou ataque parecia ter efeito sobre elas, e nem mesmo habilidades avançadas como telecineses ou habilidade provocar. Nada estava funcionando. Chojo olhou para o lado e percebeu que o Sun Jiwoo continuava sem se mover, como se estivesse paralisado. Ele pensa consigo mesmo que tudo que eles podiam fazer é acordá-lo. E ele se pergunta se o Sun Jiwoo estava paralisado ou preso em algum tipo de feitiço, mas ele não tinha tempo para pensar nisso, e com isso em mente, Chojo usa a habilidade de bola de fogo e lança diretamente na direção do Sun Jiwoo. E bom, ele faz isso na esperança de despertá-lo. Porém, antes que essa bola de fogo o atinja, uma barreira invisível apareceu, bloqueando completamente esse ataque.
E bom, essa barreira não era ninguém menos que o arquiteto, com um olhar frio e ameaçador, tinha acabado de proteger o Jinwoo. Ele então diz que o rei não deve ser acordado, e sem nem perder tempo, ele já avança na direção de Chojoin para atacá-lo diretamente. E enquanto ele atacava, ele pergunta como eles ousavam interromper o descanso do rei. E bom, como seu alvo era o Chojoin, ele já avança, mas antes que ele pudesse atingi-lo, 3 caçadores avançaram e bloquearam o arquiteto com seus poderes. Um deles era Jinchoo e fala para deixarem aquele cara com eles. Enquanto isso, a caçadora Cha-Hee avançava rapidamente na direção do Sun Ji-Woo, já que seu plano era acordá-lo antes que fosse tarde demais para todos eles. Voltando para a mente do Sun Ji-Woo, onde ele revivia a lembrança do verdadeiro Monarca das Sombras, ele estava assistindo aquela guerra do Monarca das Sombras contra as forças combinadas do Baran e do Monarca das Presas e Feras. Demônios e feras estavam avançando contra as sombras do Monarca das Sombras, mas não importava quantas vezes aquelas sombras seriam destruídas, elas sem exceção sempre retornavam. E Sun Ji-Woo refletia que se fosse com ele, a mana dele provavelmente já teria esgotado há muito tempo. E ele pergunta como aquele ser conseguia sustentar aquele poder sem fim. Enquanto exércitos dos inimigos saíam dos portais e derrotavam as sombras sem hesitar, o Sun Ji-Woo percebeu algo estranho. Se essa fosse apenas uma guerra comum entre monstros e guerreiros, eles não estariam lutando dessa forma. Isso significava que o Monarca das Sombras não era aliado daqueles monstros. Então, se não era isso, o que estava acontecendo naquele lugar? Isso tudo seria uma guerra interna? E nesse momento vemos aquele cavalo das sombras com várias lanças e espadas atravessadas no seu corpo, mas o chão também estava coberto por vários corpos de demônios e feras. E na frente do verdadeiro Monarca das Sombras estava o Baran, o verdadeiro Monarca das Chamas Brancas. Ele havia derrotado, e o Monarca das Sombras se aproximou e declarou que hoje aquela guerra chegou ao fim. E pergunta o que fez aqueles seres o traírem. Baran apenas sorri e fala que tudo isso é uma pena, pois tudo aquilo era apenas uma chance perfeita para acabar com o Monarca das Sombras. E o Monarca das Sombras ele queria entender o motivo daquela traição, mas antes que ele pudesse ter a resposta, Baran começou a declarar palavras de uma língua desconhecida. Isso deixa o Monarca das Sombras surpreso e, sem hesitar, ele ativa sua habilidade Autoridade do Monarca e puxa o corpo do Baran para perto. Ele agarra o Baran pelo pescoço, mas mesmo assim, Baran continuava a murmurar esse negócio, até que o Monarca das Sombras o matou ali mesmo. O Sun Ji-Woo observando tudo aquilo, ele teve uma sensação um pouco estranha. Ele já tinha visto aqueles olhos antes, mas onde? Assim, o Monarca das Sombras soltou o corpo de Baran e tirou o capacete dele. Foi nesse momento que o Sun Ji-Woo percebeu que aquele ser era o mesmo ser que ele enfrentou no Castelo Demoníaco, o chefão dos 100 andares, mas como ele estava preso dentro dessas memórias. Nesse momento o Sun Ji-Woo olha para suas mãos e percebe que agora ele estava no corpo do Monarca das Sombras. Isso deixa ele confuso e ele se pergunta quando isso aconteceu. Dentro de si ele sentiu algo diferente e pergunta como ele não tinha notado isso antes. E nesse momento ele percebe que agora ele possui 2 corações, um humano e um das sombras. De repente, uma intensa luz brilha ao redor. No momento que o Sun Ji-Woo vira, ele percebe que aqueles seres celestiais estavam atacando novamente. E nesse momento atual, foi quando as memórias do Monarca das Sombras se encerram. Voltando pro covil duplo, enquanto tudo aquilo acontecia, a Cha-Hee estava enfrentando o arquiteto. O arquiteto, observando a caçadora, fala que aquilo tudo era interessante, e ele queria ver até onde aquela caçadora podia detê-lo. Lembrando pra todos vocês que a Cha-Hee não é pouca coisa não, galera. Ela é a caçadora mais forte da Coreia, e em um movimento rápido ela começou a atacar o arquiteto, mas o arquiteto continuava se defendendo. Ele continuava provocando a Cha-Hee, falando pra ela continuar dando o seu melhor, mas infelizmente, de repente, a Cha-Hee foi atingida no ombro e ferida. Nesse momento também o arquiteto começa a rir, falando que tudo aquilo acabou e no fim todos ali sucumbirão. E ele comenta que os resultados são sempre previsíveis. Chojoin e Jinchoo também estavam preocupados, já que aquele inimigo era extremamente poderoso. E bom, até os caçadores de rank A estavam tentando reagir, mas o arquiteto apenas debochava deles, falando que suas ações são inúteis e que eles jamais conseguirão passar de algo além do que ele já preveu. E nesse momento, algo inesperado acontece. Uma explosão atinge o rosto do arquiteto na cara dele, e isso era um ataque de fogo do Chojoin. Ele então fala para os caçadores que eles têm que acordar o Sun Ji-Woo e não tinha outro jeito. E com tudo isso, aproveitando a situação, mesmo ferida, a Cha-Hee já corre para tentar acordar o Sun Ji-Woo novamente. Mas o arquiteto rapidamente reagiu em um instante com suas mãos. Já estava ao lado dela, mas Cha-Hee, no último segundo, conseguiu desviar por muito pouco
e isso deixou o arquiteto um pouco surpreso com a velocidade e agilidade dela. Mas então percebeu algo ainda um pouco mais estranho. Uma sombra emergia do corpo da caçadora. E bom, de acordo com as regras daquele salão, ninguém podia entrar ou sair. Então, como um soldado das sombras estava ali? Tia Ri então responde sem hesitar que ali ela era amiga do Sun Jiwoo e que todos os caçadores ali estavam dispostos a salvá-lo. O arquiteto então deu um sorriso, falando então que aquilo tudo não era um desejo do rei. Ele acha aquilo interessante, então faz uma proposta. Ele comenta que hoje um grande monarca chegará a esse mundo e que ele lhe daria a oportunidade de presenciar esse momento. Mas com exceção da Tia Ri, todos os humanos que estavam dentro da sala morrerão. As estátuas então avançam todas juntas, prontas para acabar com todos os caçadores. Mas de repente, algo inesperado começa a acontecer. Exatamente do nada, o Sun Jiwoo surge, já chegando dando um soco na cara do arquiteto. Os caçadores da Guilda dos Hunters estavam em apuros, e as estátuas controladas pelo arquiteto estavam prestes a acabar com eles. Mas, de repente, o Sun Jiwoo desperta e acerta um soco tão forte no arquiteto que chega a quebrar o seu maxilar. E com os olhos brilhando em um tom roxo intenso, a mesma cor que agora é o seu novo coração, ele encara o arquiteto e pergunta o que ele fez com seu corpo. Jinchul fica chocado, o Chojoin dá um sorriso de alívio e até a Tia Ri não estava esperando essa chegada. E nesse momento o arquiteto tenta se recompor, mas o Sun Jiwoo simplesmente pisa em sua cabeça. Isso deixa ele apavorado e o arquiteto parecia confuso e questiona o Sun Jiwoo se ele não era o rei. E por que o verdadeiro rei não assumiu esse corpo? E como Sun Jiwoo conseguiu manter a sua consciência mesmo após receber o coração negro, já que era para a mente do Sun Jiwoo ter sido substituída pelo monarca das sombras. Mas isso não aconteceu. E agora ele finalmente entende que a luz no seu peito era o coração negro. E graças a esse coração negro, o Sun Jiwoo pode usar mais magia ainda. E ao ativar o título de Exterminador de Demônios, concedido a quem testemunhou a derrota do Rei Demônio Baran, a sua mana simplesmente explode para 100.000 pontos. E nesse momento o arquiteto começa a perceber que seu plano falhou miseravelmente. E Sun Jiwoo, analisando a situação, conclui duas coisas. Primeiro, o efeito do coração negro não saiu como planejado que o arquiteto planejou no caso. E segundo, esse coração não foi concedido para ajudá-lo, mas sim para servir para outro propósito. No entanto, as memórias que ele recebeu ainda não foi o suficiente para que ele entenda tudo o que ele precisava. E enquanto o arquiteto estava encurralado e desesperado, ele menciona que os outros monarcas nunca o deixarão em paz. Mas o Sun Jiwoo sinceramente estava cagando para qualquer aviso que o arquiteto quisesse dar para ele. E invocando várias adagas, ele faz elas flutuar ao seu redor e menciona que esse era o verdadeiro poder da autoridade de um monarca. E sem paciência, ele ordena que o arquiteto responda às suas perguntas. O arquiteto dá um sorriso e fala que o Sun Jiwoo realmente superou todas as expectativas que ele tinha colocado nele. E agora ele entende por que ele realmente foi escolhido. Enquanto isso, os caçadores de Rank S estavam observando tudo aquilo. E nesse momento, as estátuas que estavam no salão começam a se mover. E de todos os cantos, várias figuras de pedras avançam, cercando o Sun Jiwoo e o arquiteto. O arquiteto continua sorrindo e provoca, falando que se o Sun Jiwoo matá-lo, ninguém poderá impedir as suas criações. E pergunta para o Sun Jiwoo se ele ainda estava disposto a seguir em frente. Sun Jiwoo, com os olhos cheios de sangue, fala que se ele matar o arquiteto, depois é só acabar com as estátuas, e isso é muito simples. E o arquiteto até tenta falar alguma coisa para contrariar isso, mas o Sun Jiwoo interrompe ele e menciona para o arquiteto que mesmo que o criador do sistema desapareça, provavelmente o sistema não irá sumir, perguntando para o arquiteto se isso era correto. O arquiteto aqui já começa a se desesperar e ele até tenta ativar os sistemas para impedir o poder do Sun Jiwoo, mas uma coisa inesperada acontece, o próprio sistema rejeita o seu comando. Isso deixa ele entender como ele, o arquiteto do sistema, foi negado pelo próprio sistema. O Sun Jiwoo menciona que há um tempo ele já estava imaginando que isso poderia acontecer, e ele sabia que quando esse momento chegasse, ele mesmo iria devorar o próprio sistema. Isso deixa o arquiteto furioso, mas não adiantava nada, já era tarde demais. Em apenas um movimento, todas as adagas avançam contra o arquiteto de uma vez só, e com um único golpe, o Sun Jiwoo partiu o arquiteto ao meio, e seu corpo foi totalmente destruído pelo ataque daquelas lâminas sem parar. Mas antes de desaparecer completamente, o arquiteto menciona uma última profecia. Quando os pilares de fogo que sustentam o céu forem erguidos,
A morte inevitável baterá à sua porta. Sun Jiwoo apenas olha para trás e fala para ele mandar a ver. Enquanto tudo isso acontecia, do lado de fora do portal, vários caçadores e membros da associação aguardavam o retorno de toda a equipe. E conforme o tempo passava, a preocupação deles só aumentava. E eles começam a se perguntar se aconteceu alguma coisa, pois já fazia 1 hora que eles tinham entrado e nenhuma notícia até agora. Já que era difícil isso acontecer porque tinha vários membros muito fortes ali. E uma caçadora aleatória até menciona que se eles tivessem entrado no portal, provavelmente eles estariam com problemas. E de repente, o portal começou a brilhar e vários outros caçadores começaram a sair. Entre eles estava Choi-Join, Jin-Choo, até a Tia-Ri e vários outros caçadores atrás deles. Mas eles estavam totalmente feridos e isso começou a assustar os caçadores de rank mais baixos verem aqueles caçadores tão fortes feridos, já que um portal de rank C não deveria ter causado tanto estrago. Então, o que aconteceu lá dentro? Jin-Choo então, se aproximando dos outros caçadores, pergunta se eles podem ajudar os feridos. E é claro que sem hesitar, os caçadores foram ajudar todos ali para prestar socorro. E aí que o Sun Jiwoo finalmente também saiu do portal. Toda sua roupa estava rasgada e o seu rosto estava coberto de sangue em um dos seus olhos. E caminhando lentamente, ele começa a pensar consigo mesmo que tinha certeza que o corpo principal do arquiteto estaria em outro lugar. E ele não se importava muito com o que ele dizia, mas ele duvidava que o arquiteto estaria disposto a contar algo mais para ele, para ele saber o que estava acontecendo. Jin-Choo então se aproxima do Sun Jiwoo e menciona que quase 20 caçadores de rank alto iam morrer naquela missão, e que se uma quebra de dungeon tivesse acontecido, o número de vítimas seria muito grande. E no meio de todo esse perigo, o Sun Jiwoo simplesmente enfrentou tudo sozinho. E Jin-Choo, refletindo sobre toda a situação, pensava que eles solicitaram informações sobre o covil duplo para a guilda Courage, mas no fim, a tentativa deles de ajudar o Sun Jiwoo apenas aumentou o número de mortos. Porém, o Sun Jiwoo responde com calma que não foi bem assim, já que foi graças à Guilda dos Hunters e à divisão de monitoramento que ele conseguiu sair dali vivo. Nesse momento, Jin-Choo responde que no fim das contas, não havia muito o que eles podiam fazer, e eles sempre teriam que manter os caçadores de Rank S sob vigilância, e tinha sido ele que pediu a cooperação da Guilda dos Hunters, mas todos aqueles corpos dos caçadores mostrou que o resultado foi um desastre. E nesse momento ele olha para o Sun Jiwoo e pergunta como ele sabia que havia um covil duplo naquele lugar. O Sun Jiwoo então responde de forma muito misteriosa que aquela dungeon tinha chamado ele até aquele local. Isso deixa o Jin-Choo um pouco confuso e pergunta para o Sun Jiwoo o que ele queria dizer com isso. Sun Jiwoo fala que foi exatamente o que ele falou. Ele tinha recebido uma mensagem mandando ele ir para aquele lugar. E Jin-Choo ele queria ver essa mensagem, mas o Sun Jiwoo explicou que essa mensagem só poderia ser vista dentro da mente dele. O Jin-Choo fica um pouco surpreso com o nível de detalhe das explicações do Sun Jiwoo, e que com certeza tudo que ele estava falando não era apenas uma simples brincadeira. E ele reflete que o Sun Jiwoo era alguém difícil de entender. E nesse momento a Tia-Ri vai falar com o Sun Jiwoo, olhando para ele com preocupação. Ela então, olhando para ele, pergunta se por acaso ele estava bem. Sun Jiwoo então olha para ela e responde que sim, mas de repente o seu corpo começa a ficar estranho. Ele sentiu uma tontura forte e mencionou que na verdade ele não estava bem. E antes de começar a cair no chão, ele fala que estava um pouco cansado. E então, ele caiu no chão. E a Tia-Ri ficou muito preocupada e o Jin-Choo já foi lá ver o que tinha acontecido. Isso pegou todos os outros caçadores de surpresa porque ninguém nunca viu o Sun Jiwoo tão cansado ao ponto de desmaiar de cansaço. E com isso, encerramos o arco do Arquiteto e do Coração Negro aqui no canal, galera.